Olá, professor, olá, professora, que atua nessas salas de aula multisseriada. Eu sou a professora Andréa, sou a professora formadora, que está disponibilizando aqui essa formação para vocês através do Observatório de Educação do Campo, Floresta e Educação Indígena da região do Médio Purus. Tá? Então, para que nós possamos discutir esse momento das salas de aula multisseriadas, a gente precisa trazer alguns conceitos que vocês precisam ficar atentos e que vocês precisam conhecer a importância desses conceitos, tá? Um desses conceitos, talvez o principal deles, é o letramento. E como é que eu faço o letramento dentro das salas de aula multisseriadas? É muito comum, quando você está dentro das salas de aula multisseriadas, que a gente tem alunos que ainda não tiveram o seu processo de alfabetização bem definido. Ou seja, a gente diz que ele ainda não é um aluno alfabetizado. Mas será que tem diferença quando eu falo que o aluno é alfabetizado e que eu falo que o aluno é letrado? Será que os conceitos são iguais ou será que esse conceito é diferente? É diferente eu dizer, olha, o aluno está alfabetizado e o outro está letrado. Como é que se dá esse processo de letramento dentro das salas de aula multisseriadas? Tá? Como é que você vai fazer isso? Quando nós somos professores, nós temos sempre que nos preocupar com o nosso planejamento. E o que é o nosso planejamento? Qual é o primeiro passo desse planejamento? O primeiro passo desse planejamento é que a gente faça as nossas atividades diagnósticas. Você, professor do campo, professor da floresta, professor indígena, vocês estão entrando nas suas comunidades, nas suas aldeias que vocês irão trabalhar. Então, quando vocês estão começando um trabalho, é muito importante que a gente faça as atividades diagnósticas, para que eu perceba qual é o ponto de partida que eu preciso trabalhar. Ou seja, eu vou entender, o meu aluno ele já sabe o quê? Ele já sabe as letras? Ele já sabe ler? O que ele já sabe ler? Ele sabe ler apenas algumas palavras? Então, essas atividades diagnósticas, elas precisam e elas têm que estar presentes dentro das atividades docentes, dentro das nossas atividades enquanto professor. A gente precisa ter um ponto de partida para saber, opa, o meu planejamento ele vai começar a partir daqui. Ele vai começar aonde os nossos alunos eles estão, tá? E aí a gente vai lembrar que nós estamos então numa sala de aula multisseriada. E o que é isso? É eu ter diferentes alunos com diferentes idades em diferentes séries. Portanto, nós vamos ter alunos que vão saber ler, nós vamos ter alunos que vão saber apenas a leitura de palavras, alguns apenas apontar as letras. Então, essas atividades diagnósticas, a gente precisa sim começar a trabalhar com esses conceitos, tá? Quando a gente então nós vamos fazer a nossa atividade diagnóstica, né? E aí a gente vai entender o processo na qual o nosso aluno está. E aí a gente tem dois conceitos, um que é de alfabetização e o outro que é de letramento. E o que é alfabetização? A alfabetização vai dizer, é um processo de aprendizagem da leitura e da escrita. E o que é então um processo de letramento? Um processo de letramento é quando eu utilizo a leitura e a escrita nas práticas sociais. Então, quando eu tenho um processo de letramento, quando eu desenvolvo enquanto professor esse processo de letramento, eu vou pensar o seguinte, o meu aluno, ele não chegou aqui como uma folha em branco, ele chegou aqui com uma leitura de mundo. E essa leitura de mundo eu preciso desenvolver junto com o meu aluno. Então não basta ele aprender as vogais, não basta ele aprender as sílabas, não basta ele aprender palavras soltas. Ele precisa entender e compreender
que essas palavras, que essas letras, que essas sílabas, elas estão dentro do cotidiano dos alunos. Elas estão dentro da comunidade que você está. Elas estão dentro das escolas, das aldeias, na qual você, professor, e junto com o seu aluno, estão inseridos. Então, quando a gente tem um processo de alfabetização, a gente diz que o aluno, ou seja, que o indivíduo, sabe ler e escrever de forma básica, sabe decodificar a língua portuguesa. Quem de vocês já não pararam para pensar e já pensaram assim, opa, no meu planejamento hoje é o dia da letra B. E aí a gente vai trabalhar como com o aluno? O B com O, bo. O L com A, lá. E aí a gente vai formar a palavra bola. E a gente fica repetindo isso para os alunos, que a palavra é bola, que a palavra é bola, mas ele não compreende onde é que está essa palavra dentro do contexto dele. Então, quando a gente trabalha e quando a gente diz que o aluno é letrado, o que que é? É aquele que sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as suas demandas sociais. Ele interpreta e compreende os textos, assim como tem o hábito da leitura. Então, quando a gente tem um aluno letrado, por exemplo, se você levar o seu aluno, seus alunos e fizer uma pequena aula passeio com ele pela escola, ele pode olhar para cima e ver o nome cantina. Eu sei que cantina, esse espaço de alimentação, existe na sua escola, existe na sua aldeia. Ele vai olhar para cima e vai dizer, olha, é um C. E se você perguntar para ele, é um C de casa. Ele sempre vai responder que o C é de casa. Mas ele não consegue identificar que aquele C, ele também pode escrever a palavra cantina, né? Então, quando ele não consegue entender, quando ele não percebe que a leitura e que a escrita é uma palavra que está dentro da realidade social dele, a gente diz que ele é apenas um sujeito, um aluno, que ele é alfabetizado. Agora, quando ele desperta e ele percebe que aquelas palavras que estão ali têm um poder social de estarem ali, ou seja, vai fazer diferença na vida dele, ele começa a perceber que aquele ser não está solto no mundo. Não é uma casa simplesmente que foi dito para ele. Aquele ser é o ser que ele vai escrever a palavra cantina. É o ser que ele vai encontrar lá no cartaz dele que ele vai fazer da campanha de vacinação. É o ser que ele vai escrever Covid, que a gente sabe que foi a pandemia que mais alastrou aí dos nossos municípios, né? Então, quando eu trago a leitura para dentro da realidade dos nossos alunos, eu vou dizer que esse aluno, ele é um aluno letrado. E aí eu vou trazer para vocês, por exemplo, a letra L, que a gente comumente diz para os alunos que é L de lata, mas é o L também de liberdade, né? Então, e o que significa essa liberdade dentro da sua comunidade? E é o que significa ser livre, que também é o L que a gente escreve a palavra lei. E quais são as leis que a gente tem e que garante para os nossos alunos que ele tem o direito, que tem uma lei que garante a ele o direito de ter uma educação de qualidade dentro da comunidade ribeirinha, dentro da aldeia indígena. Então, quando a gente consegue, quando a gente começa a pegar palavras que não estão mais soltas no mundo, mas essas palavras, elas estão contextualizadas, né? Essas palavras, elas precisam se fazer presente. E aí a gente vai ter o que a gente chama de palavra geradora. E por que ela é uma palavra geradora? Porque ela é uma palavra que ela vai gerar diversas discussões junto com os seus alunos. E quem foi que disse, né? Quem foi que descobriu, quem foi que
descobriu esse método de ensino? Foi um professor, né, chamado Paulo Freire. E o professor Paulo Freire, que é um dos grandes nomes da nossa educação, né, um educador social, né, preocupado com os movimentos sociais, preocupado com as minorias, ele disse que a ênfase da oralidade não pode parar em nome da grafia. Quando ele fala isso, ele diz que o D não é de dado, o D ele é de direito. E quando eu trago essa discussão e digo para os meus alunos, olha só, vamos lá, hoje a palavra de hoje é D. A letra que nós vamos trabalhar hoje é D. D de direito. Quais são os direitos que eu tenho enquanto sujeito que está dentro da comunidade ribeirinha, dentro da aldeia indígena? E os alunos de vocês vão dizer diversas coisas, porque eles têm muito a contribuir com vocês nesse sentido. Então, quando a gente começa a trabalhar com um processo de letramento dentro das salas de aula multisseriadas, a gente não precisa fazer com que os alunos fiquem separados, e aí aquele grupo é o grupo do primeiro ano, e aquele grupo é o grupo do segundo ano, aquele é do terceiro ano. Não, porque todos os alunos, eles têm condições de contribuir com a discussão quando a gente está trabalhando com uma palavra geradora, por exemplo, direito. Porque todos os alunos têm que conhecer os seus direitos, os seus deveres, né? Todos eles precisam ter essa noção. Então, quando a gente trabalha com essa noção de letramento, a gente vai trabalhar em uma outra perspectiva. A gente vai sair de uma perspectiva em que a gente se percebe apenas como um professor alfabetizador, e a gente vai trazer então o aluno para que ele possa desenvolver um senso crítico. E o que é desenvolver esse senso crítico? Fazer o desenvolvimento desse senso crítico é exatamente fazer com que ele perceba quais são os defeitos que existem dentro das comunidades. Por que está errado? Quais são os direitos dele? Para quem é que ele vai recorrer se ele tem a garantia daquele direito? Ele vai recorrer para quem? Então, lembrem que nós estamos também formando futuras gerações. Esses alunos, eles precisam conhecer, eles precisam saber escrever, eles precisam saber ler, eles precisam saber pensar, eles precisam ser críticos, tá? Então, quando eu faço esse desenvolvimento dessa atividade agora baseada no letramento, eu vou trazer exatamente isso. Eu não vou mais trazer as palavras soltas, e hoje não vai ser mais o dia do C de casa, e hoje não vai ser mais o dia do R do rato, tá? Por quê? Porque o R do rato é o R do rio, o P de pato é o P de poluição. E se eu poluir os rios, de onde é que nós vamos tirar o nosso sustento? Não é o peixe que está lá nos rios? E se os rios forem poluídos, como é que os peixes, né, vão dar o sustento para vocês? Como é que vocês vão se locomover de uma comunidade para outra se os rios estiverem poluídos? Então, tudo isso a gente precisa pensar quando a gente trabalha numa proposta de letramento, mas pensando sempre que o principal mesmo é desenvolver o senso crítico dos nossos alunos. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tá, o que é a gente trabalhar nessa proposta de letramento, porque depois vocês vão desenvolver uma atividade, tá, baseada em um tema gerador. E qual é o tema gerador que você vai escolher e por que você vai escolher esse tema gerador, quais são as discussões que vocês vão ter junto com os alunos de vocês, só baseado no que às vezes a gente pensa que é apenas uma palavra, mas na verdade ela é uma palavra que gera o quê? Discussões, tá? Para que os nossos alunos participem de uma outra forma, agora como sujeitos ativos do seu próprio conhecimento.
Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? O que é esse letramento e a importância desse letramento estarem dentro dos planejamentos das salas de aula multisseriadas. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Tchau, tchau.